Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao vídeo 245 do desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Eu tô rindo pra vocês que eu comecei a gravar e meu marido tá aqui, né? Tá lavando a louça. Eu pedi pra ele parar de ver o YouTube que ele tava vendo pra eu poder gravar o vídeo, aí ele reclamou. Aí eu pedi pra ele ficar quieto, ele reclamou. Aí eu desliguei o ventilador pra não fazer barulho, ele reclamou. E eu liguei aqui e já tava gravando, então não sei nem se pegou ele reclamando, gente. Se pegou, vocês já sabem o que que é. Meus amores, eu tava assistindo agora um documentário que eu achei tão interessante sobre mantras no Amazon Prime. Eu achei muito interessante porque eu tava tipo assim, eu quero assistir alguma coisa que seja edificante, não, né? Eu queria dar uma zerada, entre aspas, na minha cabeça, né? Queria me distrair, por assim dizer, mas eu não queria ficar perdendo tempo. Aí entrei lá nos documentários, a Amazon tem muito documentário legal, né? E aí eu falei, bom, mantra tem a ver com música e tal. Eu gosto muito de mantra, particularmente, eu de vez em quando ouço, deixo ressoando na casa, sabe? E tem a Deva Premal, que eu gosto muito, que foi até uma amiga minha, Raj, que me recomendou uns anos atrás, e eu ouço, assim, independente de ter naquele momento um foco, um objetivo, né, de meditação, alguma coisa do gênero. Mas eu sei que é muito interessante o documentário. No início eu falei, vai ser chatinho, porque tem uns documentários, né, gente, que eu acho assim, tão lugar comum, né? Você vai falar do mantra, aí você vai contar as histórias de como o mantra mudou a vida daquelas pessoas. É bacana. Mas não sei se é porque eu sou cantora, eu espero sempre um pouco mais desse tipo de documentário. Eu quero que traga ali alguma coisa de ciência, eu quero que traga ali alguma coisa do próprio exercício do músico, do cantor, né? E aí no início eu falei, já vi que vai ser essa pegada do como os mantras me... Pior do que isso, não tava indo nem pro mantra, tava indo pra meditação. Eu falei, gente, é de mantra ou é de meditação, né? Mas de repente deu uma engrenada naquilo que eu estava esperando. Sem ser um documentário técnico, tá? Porque não é. Mostra a questão da importância dos mantras, né? E aí entra um pouco, sim, de ciência, né? Com o professor mostrando as partes do cérebro, né? Que durante o processo meditativo, quando você tá ouvindo mantra ou ressoando mantra, né? Como aquilo mobiliza você neurologicamente, áreas que são, como hipotálamo, né? Que são bem... afetadas no bom sentido e tudo mais. Então tem, é uma parte pequena, mas tem. E tem também essa coisa, né, de como a minha vida se modificou por meio da meditação e tudo mais, mas tem a questão do mantra cantado, que era isso que eu queria, assim, que eu de certa forma estava buscando. E, gente, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, é um mundo novo que se abre. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco, mais eu percebo que o que a gente tem de quantidade de ferramentas para expansão da consciência, para o autoconhecimento, gente, é tanta coisa legal. E o yoga, os mantras, isso são milenares, né? São práticas milenares. Tanto é que os mantras originais são em sânscrito, né? A própria vibração das palavras por si só já emite uma frequência sonora que já, né, traz uma paz, limpa o teu campo áurico, enfim, te leva a um estado meditativo. Não é só a questão das repetições, né? Por isso até que quem fica repetindo mantra, repete em sânscrito mesmo, né? Eu acho que quando você quer trazer para o seu idioma, aí eu já não considero mantra, eu considero decreto. Então, por exemplo, sei lá, eu sou próspera, eu sou digna de amor, né? Eu mereço amar e ser amada. Para mim não são mantras, tá? Para mim são decretos que têm uma super importância, principalmente para a eliminação de crenças limitantes e tudo mais. Mas a meu ver não são mantras. Mantra para mim, nesse ponto eu sou meio ortodoxa, então mantra para mim é em sânscrito. Né? E pode ser cantado ou falado, porque o som por si só ele já tem uma modulação, então você pode cantar ou você pode falar. O que interessa é a frequência
né, daquela palavra, da emissão daquela palavra, do som que aquela palavra tem. Por isso eu acho tão importante que seja em sânscrito. E aí eu achei muito legal, porque eu comecei conforme eles iam falando no documentário, eu pegava o celular e eu ia entrando no Google e no YouTube e jogando algumas palavras para descobrir alguns nomes de pessoas que eu não conhecia, né? E, gente, que bacana, que universo assim que se abre. Eu entrevistei aqui na Semana do Despertar a minha amiga portuguesa, musicoterapeuta e instrutora de yoga, né, Joana Rainha. Até quem gostar do assunto, recomendo que vá lá na playlist da Semana do Despertar e procure, porque foi muito bacana. E no final, inclusive, terminamos com um mantra, com ela tocando no piano, inclusive, foi muito lindo. E eu acho que, eu não sei, eu acho que entrou, sabe aquela coisa de entrou no meu radar? E aí, essas sincronicidades da vida, elas não são por acaso, né? Você abre uma brecha, assim, e fica aberto, fica disponível, as coisas vão chegando. Aí vocês veem, sei lá, menos de 10 dias depois, eu entrei em contato com esse documentário que tá aí no Amazon já há bastante tempo e tinha passado por mim desapercebido e eu não tinha visto, né? E de repente hoje eu estava aberta para ver, para entender, para escutar, para ter insights, para... Não me toca ainda, tá, gente? A yoga, ela é uma prática que, embora eu considere linda e tudo mais, não me chama. Pode ser que me chame mais pra frente, né? Até a Joana me convidou para fazer uma aula com ela quando eu for a Portugal e tudo mais. Pode ser que me chame no sentido de eu despertar também para o autoconhecimento, para a expansão da consciência por meio dessa prática. Quando eu medito, normalmente, é por meditação guiada, porque realmente a minha cabeça é complicadíssima, são muitos, né? A minha cabeça é tagarela, assim, então são muitos pensamentos e é difícil domar, é difícil relaxar. Então, normalmente, na meditação guiada, né, que é aquela em que nós estamos passivos, eu consigo, sabe? Consigo relaxar e estar presente, porque o grande foco da meditação, pelo que eu tenho estudado e aprendido, é justamente você conseguir estar no momento presente, né? No aqui e agora. Por isso que a respiração também é uma coisa muito importante durante o processo meditativo, porque quando você está observando a sua respiração, você naturalmente, você é obrigado a naquele momento, você tá focado no aqui e no agora, né? A respiração também funciona para mim, mas ela funciona por pouco tempo. Se eu ficar muito tempo meditando, respirando e prestando atenção na minha respiração, isso por si só já me gera uma angústia, já me gera uma ansiedade. Então a gente tem que ir descobrindo. Eu sei que a prática meditativa é extremamente importante, então eu insisto muito, porque todo mundo fala, não é do dia para a noite, isso é uma construção, você tem que insistir, a tua cabeça nunca vai ficar zerada, ou que você vai aprender a domar esses pensamentos. Então, assim, eu ouço isso geral, eu falo, bom, vou insistir, porque em algum momento eu vou conseguir fazer uma prática meditativa, né, de fato verdadeira, porque o que eu faço é uma enganação, mas eu tô lá, firme e forte, insisto, todos os dias eu faço de manhã e antes de dormir. De um tempo pra cá, antes de dormir, eu tenho feito o Theta Healing, porque além de me colocar em teta, né, eu sempre já faço ali uns downloads de uns sentimentos, faço umas trocas de crenças limitantes, e eu acho que eu durmo, né, com aquela coisa deixada no meu subliminar, então eu acho também bem rico, mas de manhã eu gosto de fazer. Essa semana especificamente eu comecei a fazer as meditações lá do canal do Léo Schneebly, que eu achei muito interessante, que ele faz para os membros uma meditação diária. Eu não consegui ainda estar ao vivo quando ele faz a meditação, mas eu faço em seguida. Recentemente eu estava fazendo também as meditações, que não deixa de ser, é uma meditação com uma oração, enfim, do terço para Maria, que a Melissa Madu estava fazendo, continua fazendo, a Melissa está fazendo direto, todos os dias, 7h30 da manhã, no canal dela, que se chama Mães da Luz. E às vezes, por exemplo, agora o Alê, né, o Alê deu pra gente de presente, o Alê Luz deu de presente para quem estava durante a live, 7 meditações dos raios cósmicos. Então, assim, eu tô super afim de já começar também uma sequência, né, de meditações
dessas do além. Então eu tô sempre buscando, mas são meditações guiadas, né? Agora, o mantra em si, eu gosto do mantra cantado, né? Claro que você ficar fazendo, para quem é musical, tá, gente? Para quem tem a cabeça musical, quando eu fico deitada, se eu ouvir uma goteira pingando, tec, 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 eu vou fazer música disso, tá? Tanto é que naquele filme, naquela peça Chicago, tem uma cena que eu acho sensacional, né? Que quando ela tá na prisão e ela começa a ouvir os barulhos, porque são ruídos, né? Que a princípio não são harmônicos, e ela começa a montar na cabeça dela todo um ritmo e aquilo vira uma música, né? Então a minha cabeça, por ser muito musical, logo transforma tudo em música. Então é claro que se eu ouço, por exemplo, pra mim, eu já tô cantando, tá? Até porque eu vou fazer a emissão, né, desse som do Om de forma afinada, porque eu sou cantora, né? Aí vocês vão dizer assim, Tati, mas não tem como desafinar? Tem, gente, tem, porque eu já ouvi gente desafinando com mantra. Mas não tem problema, né, gente? Porque o objetivo do mantra não é ser bonito, o objetivo do mantra é ser funcional, então tá tudo certo. Mas tem gente que desafina com mantra. Então, assim, é claro que pra mim, dali a pouco eu já tô fazendo música com mantra na minha cabeça. Mas tem gente que realmente faz música com mantra, né? Como é o caso da Deva Premal. E aí, nesse documentário, eu conheci outros nomes que eu achei muito interessantes. Tem o Krishna Das, tem a Cissy White, tem uma outra que eu não consigo falar o nome dela, Sunatam, eu acho que é isso, Sunatam. Enfim, tem o MC Yogi, achei muito interessante, porque são vários, nem todos são tradicionais, alguns já colocaram uma roupagem meio gospel, meio rap, o DJ, claro, é super eletrônico, mas trabalhando com os mantras em sânscrito. Então eu achei bem rico, sabe? Fiquei até com vontade de dar uma pesquisada e coincidências não existem. Eu tô justamente nesse momento estudando na pós-graduação que eu faço de cantoterapia, sonologia e estética musical, que é justamente isso. E nas minhas aulas de música para bebês e crianças pequenas, eu sempre trabalhei com o som do corpo, o som dos objetos, o som da natureza, né? Os sons que são ruídos, que são barulhos, o som do silêncio, né? Que é a pausa musical. O silêncio é um som, né? A ausência de som é um som. Então, para mim é um universo que eu acho muito lúdico e que já frequenta a minha cabeça, frequenta a minha vida desde quando eu comecei a trabalhar com musicoterapia e com aula de música com bebezinhos lá no Espaço Tati Bitati em 2006, né? Então lá se vão quase 20 anos. É isso, gente? Então, para mim é bem interessante essa coisa do ruído, da falta de harmonia. Eu me lembro que uma das expectativas que as mães chegam numa aula de música para um bebê, né? Eu nem usava aula de música, eu falava musicalização, porque não é uma aula de música, né? Aí as mães chegavam e ficavam assim, mas nossa, eu tava ouvindo, a aula é muito barulhenta. Eu falava, sim, vai ser, porque eu não tô buscando harmonia aqui, né? Meu objetivo não é no final do mês ou no final do ano fazer uma aula aberta e chamar os pais para apresentar uma orquestra. Não é isso, né? Meu objetivo é que eles utilizem a música, o canto, para o desenvolvimento deles, né? Desenvolvimento neurológico, desenvolvimento motor, desenvolvimento emocional. Por isso que a minha base era musicoterapia e não um bacharelado em canto ou iniciação musical, em música, enfim, um instrumento. Não era, o objetivo não era esse. Até porque eram bebês, não estavam ainda familiarizados com nenhum tipo de linguagem, né, muito menos escrita. Então, como é que eu vou
da teoria musical, não era esse o objetivo. Mas as pessoas vêm tão condicionadas ao produto final, ao resultado, e algumas mães comentavam, e no que eu dizia isso, na mesma hora elas diziam, não, claro, eu sei, por isso que eu vim, tá? Eu já ouvi falar do seu trabalho, é isso que eu tô buscando e tudo mais. Mas é bem interessante observar como, de um modo geral, e as escolas caem muito nessa, a meu ver, as escolas infantis caem nessa prática, o que é muito falho, a meu ver, que é de querer entregar um produto final e não valorizar o processo pelo qual essa criança está desenvolvendo naquele processo final. Mas enfim, isso já seria assunto para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é que dentro desse panorama do som, do ruído, da harmonia, da desarmonia, né, isso para mim é muito real, isso para mim é muito fácil de entender e de vivenciar. E o mantra, ele entra muito nisso, porque o mantra, por si só, ele tem uma sonoridade que pode ser angustiante para uns, pode ser calmante para outros, né? Isso também é uma coisa que é importante a gente entender. Eu me lembro que durante a pós-musicoterapia, uma das minhas professoras, a Adriana Rodrigues, ela falava uma coisa que era sensacional. Ela dizia assim, quem definiu que música clássica calma? Por que na sua casa não pode ser o rock, o axé, que acalme? E aí a gente estuda duas vertentes, né? Como aquela música reflete as emoções em você e da onde vem aquela música. No caso da Adriana, por exemplo, eles eram obrigados na escola dela, quando eram pequenos, a dormirem num determinado horário, tocando música clássica. Então, para ela, aquilo era um gatilho de ansiedade. Ela odiava ouvir música clássica. Ela gostava de música clássica como profissional, mas ela entendia que não podia ser usada música clássica de uma forma terapêutica para ela, por exemplo. E eu observava muito isso nos bebezinhos das minhas aulas, porque de repente tinha uma criança que estava acostumado em casa a ouvir Beatles com os pais. Então, aquela emoção de estar com os pais, aquela emoção de estar curtindo música com os pais, aquilo era maravilhoso. E de repente, se você botasse nessa família uma música clássica e os pais não curtissem, naturalmente para aquela criança também não ia ser uma coisa gostosa. Entendem o que eu quero dizer? Então tem muito isso, de como a música ela é vivida, né, no meio social em que aquela criança está inserida e como aquilo vai repercutir para ela emocionalmente. Eu, claro, como professora de música, como musicoterapeuta, eu tinha que ter um repertório para trabalhar nas minhas aulas e eu trabalhava as cantigas infantis, o cancioneiro infantil e tal, não sei o que, até porque eu acho muito rico. E eu vejo que a gente, por causa do politicamente correto, está perdendo muitas cantigas que são importantes para o nosso folclore. Isso também é assunto para um outro vídeo. Mas era assim, tipo, às vezes a mãe chegava e falava, nossa, mas o meu filho ama, sei lá, não sei, vamos de Beatles mesmo, né? Meu filho ama Beatles. Toda vez que a gente tá ouvindo em casa, ele fica... Aí eu botava um Beatles para fechar aquela aula e deixava o movimento livre, né, para dançar, aquele movimento porque as minhas turmas de musicalização eram com o responsável e o bebê, né? O cuidador e o bebê, às vezes era babá, às vezes era avó, a maioria das vezes era mãe. Às vezes era pai, muito raramente, mas às vezes era pai. Então, assim, é muito interessante porque eu sei da potencialidade da música, né? Eu já fiz alguns trabalhos espirituais, energéticos. Mais de uma vez já me disseram que a minha voz é curativa, que eu tenho o poder da cura por meio da voz. E aí até numa das vezes mais recentes que me disseram isso, eu perguntei, mas pode ser falando também? Ou só cantando? Não, pode ser falando também. E aí eu já fiquei com isso no meu radar. Falei, bom, então em algum momento eu sei que ou eu vou fazer um trabalho com mantras, ou eu vou fazer um trabalho de meditação guiada, né? Mas eu vou fazer algum trabalho para dar funcionalidade à minha voz com esse foco da cura, né? Então é isso, meus amores. Recomendo que vocês assistam, principalmente para quem for curioso. E o tema principal desse vídeo, além de narrar um pouquinho da minha história, claro, como eu acabo fazendo, porque isso aqui é um diário, né? Basicamente é um diário meu esse desafio. Mas deixa bem claro, assim, como de vez em quando eu levo uns tapas quânticos, tipo, menina, você não sabe nada, tem muita coisa ainda para aprender. Yoga, sabe, tipo assim, não tá se falando de nada
né, que não esteja na boca do povo, que já não tenha virado uma modinha, que meia dúzia de gente famosa e influencers não apareçam toda hora fazendo. E, no entanto, eu não tinha sacado a relação do mantra com o yoga, com a prática do yoga, sabe? E aí várias fichas caíram. Eu falei, caraca, agora eu vou estudar sobre isso, eu vou buscar sobre isso. Fiquei muito curiosa, já tô até no radar com um casal, não vou falar o nome porque eu não fiz contato com eles ainda, vai que eles não aceitam o meu convite, né? Desculpa. Para trazê-los em março. Vamos ver, porque minha agenda, graças a Deus, de lives do momento do despertar já está fechada até final de fevereiro, mas para trazê-los em março, que fazem um trabalho muito bonito, né? Esse trabalho de canto por meio da yoga. Então, né? Por meio dos mantras, enfim, gente, é impressionante, né? Como a gente tem ferramenta e é só realmente a gente se abrir que o universo coloca no nosso entorno as possibilidades. E aí basta a gente respirar, entrar em contato com o nosso eu superior e perceber se ressoa ou não na gente. Porque alguma ferramenta dessa, milenar ou nova, porque tem muitas ferramentas que estão chegando agora, né, que vários extraterrestres estão trazendo pra gente, seres galácticos, irmãos estelares, enfim, o nome que seja dado, eu sempre fico com medo de falar errado, de errar nessas terminologias, porque eu não sei realmente o certo, mas o que interessa é que essas tecnologias estão chegando também, então a gente já tem ferramentas que são milenárias, que estão sendo resgatadas, né, por novas gerações, e temos ferramentas novas que estão chegando, né, dos nossos irmãos aí, arcturianos e sirianos e, enfim, andromedanos, né, da qual eu faço parte, né, família estelar são os andromedanos. Então, o que interessa é a gente estar ligado, gente, é a gente estar disponível para aprender, porque as respostas chegam, e fiquem muito atentos, porque ressoa com você, fala, opa, vou lá conhecer um pouco mais, vou lá experimentar, vou lá ver qual é. E hoje em dia, a gente com o YouTube, né, tem a disponibilidade de ter acesso a tudo isso de forma gratuita. Sem falar que quando você quer mesmo uma coisa presencial, normalmente você tem aulas experimentais que você pode conhecer, né? Então, é possível, gente. Basta a gente fazer o movimento de sair da nossa zona de conforto, / zona de covardia, / zona do medo, né? Fazer esse movimento para sair em busca da expansão da nossa consciência, do nosso encontro conosco mesmo. Por quê? Tudo que nós temos que encontrar já está dentro de nós. Mas a gente foi se fechando que nem uma cebolinha cheia de cascas e a gente perdeu o acesso que a gente tem diretamente a essas informações. Então agora, para a gente resgatar esse acesso, a gente precisa utilizar dessas ferramentas, mas todas as respostas que a gente precisa sobre o universo, sobre nós mesmos, sobre Deus, estão todas dentro de nós, né? Então é isso, meus amores. O vídeo foi longo, né? 23 minutos, mas achei bem interessante trazer isso para vocês. E amanhã eu tô de volta, então, com um novo vídeo no desafio 365 dias da minha jornada do autoconhecimento. Bora dar aquele like, comentar, compartilhar, convidar os amigos para virem se inscrever no canal. Se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, para dar aquela forcinha. E a gente segue junto. Beijo, beijo, beijo.